Olá, bom dia, um feliz ano novo, porque eu sei que eu tenho andado sumida por aqui. Eu espero que vocês tenham tido uma excelente passagem de ano e que esse ano seja um ano de muitas bênçãos. Uma das palavras que Deus tem falado comigo para esse ano é sobre Salmos 92, que fala que os justos florescerão como palmeiras, né, plantadas na casa do Senhor, ou seja, que dá frutos e flores o tempo todo. Uma palmeira, ela nunca para de frutificar. Que seja assim na sua vida hoje. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que muitas pessoas falam, mas que pouco se discutem como a gente faz isso, né? Tem uma palavra que fala em Mateus 7, versículo de 1 a 2, que diz assim: a palavra diz para não julgarmos, para não sermos julgados, pois com a medida que a gente usa, será usado contra nós. Geralmente, a gente costuma julgar as pessoas pela maneira como ela pensa, pela roupa como ela veste, pela maneira como ela vive a vida dela. A opinião do outro, muitas vezes, nós não concordamos. Então, o tempo inteiro nós estamos julgando as pessoas. Mas, então, como não julgar? Eu vou falar uma outra palavra que está em 1 Coríntios 6, versículo 2 até o 3, que diz assim: vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer então... O que quer dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Ou seja, Paulo, ele fala para nós julgarmos. A palavra em Mateus diz que nós não devemos julgar. A questão é como nós julgamos. Porque em Mateus diz que a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Ou seja, geralmente a medida que nós usamos é o olho por olho, dente por dente. Isso para nós é natural, né? Bateu, levou, falou, a pessoa já retribui na mesma moeda. Ou seja, isso é natural para nós. Só que em Romanos 12:2 diz que nós não devemos pensar como todo mundo pensa. A gente deve, cada dia mais, mudar a nossa mentalidade. E como nós fazemos isso? O tempo todo, o nosso ser, Deus plantou um senso de justiça. Então, o tempo todo, nós tentamos equilibrar essa balança de justiça sempre. Se alguém sofreu uma injustiça, a gente já pensa em um modo daquilo ser reparado. Mas e quando isso não é reparado? Muitas vezes, criamos amarguras dentro do nosso coração porque aquilo não foi de acordo com o que nós imaginamos. Mas quando a gente utiliza da obra de Cristo, da cruz dele, para julgar a todos nós, nós vemos que o tempo inteiro o Senhor utiliza da misericórdia, da graça e do amor dele para julgar nós. Muitas vezes nós erramos e quando nós erramos, nós ficamos imensamente gratos, imensamente nos sentimos amados quando Deus age de misericórdia conosco. Então, é essa a medida que Deus quer de nós, que a gente recebeu de graça essa misericórdia, esse amor, essa graça, e que de graça nós também
oferecemos ao outro. Porque quando nós vemos, olhamos para a cruz, olhamos para Jesus e nós percebemos que tudo aquilo que ele passou de sofrimento, ele foi rejeitado, ele levou sobre ele todas as nossas doenças, ele levou sobre ele todas as nossas maldições, ele levou sobre ele tudo aquilo que era para nós carregarmos. Jesus, ele levou sobre ele. E aí ele morreu naquela cruz para perdoar todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados. E quando ele ressuscitou, ele nos deu a justiça que ele merecia. Então, quando nós olhamos que nós não merecemos aquilo que Jesus fez por nós percebemos que ele agiu de misericórdia conosco, porque nós não merecíamos, e ele levou toda a doença, toda a rejeição, toda a ferida que a gente merecia, ele levou no nosso lugar. A gente merecia esse lugar, mas Jesus, ele decidiu levar em nosso lugar. Então, quando nós percebemos que Jesus não merecia levar tudo que ele levou, carregar tudo que ele carregou, sofrer tudo que ele sofreu, nós entendemos que nós também não merecíamos ser salvos, não merecíamos estar saudáveis, nós não merecíamos as bênçãos, nós não merecíamos ser chamados de justos, mas pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos essa justiça perfeita que veio de Jesus. Nós somos considerados justos apenas por crer nele. Então, a gente de graça recebeu somente pela fé, por crer em Jesus, por crer no Filho e no Cordeiro perfeito que Deus nos deu. E por crermos nele, nós recebemos a justiça que dele veio. Então, é assim que nós devemos julgar o nosso irmão, as pessoas que estão no mundo. Por quê? Porque Jesus, ele diz na palavra dele que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E nós estamos ainda no tempo da graça. E se nós estamos no tempo da graça, isso significa que de graça a gente recebeu, de graça nós vamos dar. Eu gostaria muito que vocês meditassem nisso que eu disse. E essa é uma palavra que tocou muito o meu coração, porque a gente fica o tempo inteiro julgando as pessoas na nossa mente. E eu falei, Senhor, mas como? Como eu posso fazer isso? Então, quando nós nos lembramos que o que Jesus passou para nos dar misericórdia, nos dar graça, nós estendemos essa mesma graça a outras pessoas. E eu gostaria de fazer uma oração. Pai, muito obrigada por todas essas pessoas que estão agora, nesse momento, ouvindo a minha voz. Obrigada, Senhor, que a minha voz alcance a cada um, a cada lar presente. E eu gostaria, Pai, de pedir ao Senhor que revelasse essa palavra ao coração de cada um, que cada um pudesse meditar nessa verdade. Obrigada, Jesus, pela tua obra consumada. Obrigada pela paz que excede todo entendimento. E que quando nós agimos com a sua justiça, ao invés de agirmos com a nossa própria justiça, essa paz reina em nosso coração e nós nos sentimos, Senhor, como se a balança tivesse equilibrada. E esse equilíbrio traz paz ao nosso coração. Nós não precisamos revidar a toda palavra, a toda ofensa, porque o Senhor pagou na cruz por todas elas. O Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor se sacrificou, o Senhor deu a sua vida por nós. E nós retribuímos, mudando a nossa mentalidade e crendo que o Senhor fez uma obra completa. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. Muito obrigada, Jesus, por essa meditação. Faz, Senhor, com que essa palavra entre, penetre o nosso coração e que nós possamos ser cada vez mais
misericordiosos com as pessoas e que nós possamos estender sempre a compaixão. Que nós sejamos as suas mãos nessa terra, que nós sejamos os seus pés nessa terra, Jesus. Não só de palavras, mas de pensamentos, de palavras e de ações. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradecendo por toda a graça, por todo o amor e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém e amém. Tchau!